versículo 1 e versículo 2 de Mateus capítulo 10. Pedir a gentileza a todos os irmãos, em nome de Jesus, procure ficar sentado, amém? Lá no fundo, no nome do Senhor, já tem lá um irmão que vai ficar cuidando da porta. Quem vai ficar na cantina, deixe só as irmãs que ficam na cantina. Que os irmãos não conversem, esteja atento à palavra do Senhor. Desde o início do culto, Deus já está movendo, agindo de forma poderosa. Não é na palavra agora que Deus vai deixar de agir. Não é nesse momento que o culto ficou ruim. Não é nesse momento que o culto agora vai se tornar chato. Não. O culto vai ficar maravilhoso nesse momento. Glória a Deus. Que todos estejam atentos o que nós iremos passar para a igreja. Fala, Senhor. Porque eu estou aqui como um homem, mas comigo está o Espírito Santo. E na minha boca vai falar aquilo que o Senhor tem colocado dentro do meu coração. Por isso, eu não quero jogar pérolas aos porcos. Que as pérolas que são preciosas, nós vamos valorizar. Nós vamos olhar para ela e vemos ver a sua luz, o seu brilho, e vemos dizer: obrigado, Senhor, por essa pérola preciosa. Aleluia. Mateus capítulo 10, versículo 1 e 2. Todos já acharam? Amém. Diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro. Repita comigo: o primeiro, Pedro. O segundo, André, o seu irmão. Ou seja, Pedro e André eram irmãos. Tiago, o terceiro. E João, o quarto. Este Tiago e este João também eram irmãos. Felipe, repita: Felipe. Bartolomeu. Tomé. E Mateus. Tiago. Simão. Judas Iscariotes. Esses são os 12 apóstolos. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Através daqui, desses apóstolos, que é chamado de discípulos também, foi feito uma ordem eclesiástica, a qual algumas posições foram colocadas pelo Senhor. Essas posições não foi o homem que colocou, foi Deus que colocou. Quem escolheu os 12 não foi nenhum homem, a não ser Jesus Cristo, foi Ele que escolheu. Ele começou a convidar primeiro aqueles pescadores. Como esses 4 primeiros apóstolos aqui, ou discípulos, eles eram pescadores. E Jesus o convidou para então fazer parte de seus servos. Repita comigo: eu sou o servo do Senhor. Eu sou o servo do Senhor.
Então Jesus fez o convite de então esses homens se tornarem servos de Deus. O convite não era: olha, vem aqui que vocês serão apóstolos. O convite não era: vem aqui que vocês serão pastores. O convite não era: vem aqui que vocês serão obreiros. O convite não era: vem aqui que vocês serão assalariados. O convite não era: vem aqui porque tudo vai ser bom para você agora. O convite não era: vem aqui porque vocês não terão mais nenhuma enfermidade. O convite não era nenhuma promessa a qual não seria esta: venham e sejam os meus servos. Venha após a mim. É difícil de aceitar um convite como esse. Ora, eu estou pescando, estou ganhando dinheiro, sou pescador. É através desses peixes que eu consigo algum dinheiro. É através desses peixes que eu consigo manter a minha família. Agora vem um homem de Nazaré, porque Nazaré tinha uma fama ruim. Era um lugar onde tinha muitos caras que faziam coisas erradas. Caras que davam calote nas pessoas. Pessoas mentirosas. Tinha muita gente perigosa nesse lugar. E a fama era meio estranha. E vem um homem de Nazaré. Repita comigo: vem um homem de Nazaré e faz uma oferta destas para esses homens. Venham e sejam meus servos. Primeiro obstáculo: olha, o cara vem de Nazaré, lá só tem gente ruim, e eu vou ouvir esse cara? O segundo obstáculo: eu estou ganhando dinheiro, o cara está me convidando para eu não ganhar dinheiro? O que fez estes homens aceitarem a Jesus Cristo e seguir Jesus? Ele vem de Nazaré, aonde tem uma fama terrível. Ele já vem com certo preconceito sobre as suas costas. Ele vai tirar homens lá do seu emprego, vai tirar esses homens da sua família, dos seus parentes. O que fez esses homens aceitarem essa palavra? O que fez esses homens aceitarem essa palavra é que este homem que fez esse convite, repita comigo: o homem que fez o convite, não era um homem, era filho do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. E este homem que era filho do Deus vivo, que não era qualquer homem, que era Jesus Cristo, o que fez ele atrair este povo é que ele, Jesus, tinha algo de especial dentro dele. Ele não era um vendedor que, através dos lábios e de uma boa conversa e de palavras bem certas, sabe, com bastante entendimento, conquistou uma pessoa e vendeu algo para uma pessoa. Não, ele não era assim. Ele era diferente. Nas suas palavras havia vida. Nas suas palavras havia um calor especial que penetrava dentro do coração e da mente das pessoas. E as pessoas ficavam meio que, sabe, o que está acontecendo? Eu estou sentindo algo diferente. Esse homem é diferente. E eles então não questionaram se Jesus veio de Nazaré. E não questionaram se que convite maluco é esse, deixar o meu emprego, deixar o meu salário para ser servo do homem, eu ser empregado. Ora, os primeiros quatro apóstolos, eles eram empresários. Entre irmãos ali, Pedro, Tiago, entre esses irmãos, João, eles tinham ali um barco, tinha rede, eles tinham um negócio. E eles estavam ganhando o dinheirinho deles. Mas de repente vem Jesus e fala: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Não é mais de peixe, é de homens. E vem após a mim. Vem após a mim. O que fez esses homens tomar essa atitude, meu irmão, que talvez nos dias de hoje seria uma atitude de irresponsabilidade. Talvez a mulher ia falar para o marido: você é doido, marido, você vai deixar o seu emprego para seguir esse homem? Da onde vem esse homem? Esse homem vem de Nazaré, vem de... Onde está a sua cabeça, homem? Talvez a mulher ia falar isso para ele, porque ela estaria preocupada.
O homem está trabalhando, está alimentando a nossa família, e de repente ele vai atrás de um outro homem que não sei quem é. Mas o convite de Jesus era esse. E os homens começaram a seguir. E ele então tinha ali alguns discípulos, seguidores de Jesus, assim como nós somos seguidores de Jesus Cristo. Assim como nós ouvimos um chamado do Senhor, assim como nós estamos aqui nessa terra, sofrendo tantas coisas terríveis acontecendo, mas estamos aqui porque nós acreditamos na voz do nosso Mestre. Nós cremos nesse chamado que o Senhor tem nos dado. Nós acreditamos e nós amamos sermos servos do Senhor. Aleluia. Nós não amamos estar numa posição maior e ser melhor do que o outro. Não é isso. É o simples fato de amar, de ser realizado por ser apenas um servo de Jesus Cristo. Não é um pastor, não é um apóstolo, não é um bispo, não é um presbítero, um levita, não é a posição. É simplesmente ser um servo de Jesus Cristo. Eita! O apóstolo, ele é uma pessoa, essa palavra em grego significa enviado. É aquele que não é fixo no lugar, ele é enviado para vários lugares para fazer a obra. Os primeiros discípulos de Jesus foram os primeiros também que foram separados como 12 apóstolos. E viriam outros apóstolos. E um era o apóstolo dos gentios, conhecido como Paulo. Não foi o primeiro que foi chamado, não era ele que estava pescando com Pedro nem com João. Pelo contrário, ele estava perseguindo a igreja, no início da igreja. Foi ele que mandou matar Estevão. Foi ele que aprisionou vários irmãos que viviam congregando e cantando e, sabe, fazendo coisas estranhas. Era ele que mandava. E este mesmo que perseguiu, ele agora era perseguido. E este mesmo que perseguiu, agora ele era um apóstolo também de Jesus Cristo, conhecido como apóstolos dos gentios. Gentil é aquele que não é judeu, que não é de Israel, que é grego, que é árabe, que é brasileiro, que é inglês, que é americano, América do Sul, América do Norte, América Central, japonês, chinês, coreano, todos são chamados de gentios. E o apóstolo Paulo foi gentil, foi o apóstolo dos gentios. E outros apóstolos apareceram, mas todos esses apóstolos, como pastores, como os bispos, como os obreiros, os diáconos, os presbíteros, sabe o que são? Repita comigo: sabe o que são? Sabe o que são? Servos do Senhor Jesus. Todos são servos do Senhor. Todos são servos. Tudo servo, tudo servo, tudo servo. Tudo servo, todos vai à igreja, todos põem caixa em cima dos negócios, todos batem o martelo no forro, é servo. Servos e servos. Limpa o banheiro, põe as cadeiras no lugar, pega peso nas costas, vai fazer culto ao ar livre, vai lá e pega a caixa e desmonta a caixa e toma choque. São todos servos do Senhor. E o objetivo desses servos é seguir a Jesus Cristo. Jesus está lá na frente e os servos vão atrás, seguindo a Jesus. Servos do Senhor, chamado para uma obra. E esta obra o Senhor colocou na mão dos seus servos, a qual Mateus nos ensinou no capítulo 10. Todo esse capítulo vem dando direção dos que os apóstolos teriam que fazer, que os discípulos de Jesus teriam que fazer. E aí vem: olha, é dado na mão de vocês autoridade para expulsar demônios, é dado na mão de vocês levantar a mão e colocar a mão sobre enfermos, os enfermos serem curados. É dada autoridade para vocês levar as boas novas. E aonde quer que você entrar, quando você chegar, saudai, não como os homens saudam, mas saudai com a paz do Senhor. E se tiver paz naquele lugar, é bênção
o pó saia da sandália e você vai para um outro caminho, porque se não houver paz naquele lugar, a paz volta para vocês. Eu estou enviando vocês no meio de lobo, porque vocês são ovelhas, e há vários lobos prontos para devorar as ovelhas, e vocês, meus discípulos, e vocês, meus apóstolos, são essas ovelhas. Vocês vão no meio de lobos devoradores e pregai as boas novas. Vocês andarão com pessoas complicadas, ladrões, homicidas, vocês estarão no meio de prostitutas, vocês estarão no meio de coisas ruins, mas vocês serão a luz no meio dessas trevas. Vocês podem até andar com pecadores, mas vocês não podem ser pecadores. Vocês podem sentar para comer com pecadores, mas vocês não vão agir como os pecadores. E aí vem uma ordem de Jesus dando para esses apóstolos, para esses discípulos, e vem ensinando, e ele vem falando, e cuidado com os escândalos, cuidado que nenhum de vocês venha ser uma pedra de tropeço, que nenhum de vocês venha machucar um dos meus pequenininhos. E vem falando, e qualquer um que der uma água para um dos meus, ele terá um galardão de um profeta, e qualquer um que abençoar um dos meus, será abençoado também. E vem ensinando todo esse capítulo sobre os servos do Senhor e a sua missão. Aleluia. E os discípulos e os apóstolos ouvindo tudo aquilo, entendendo. No livro de Efésios, então a palavra do Senhor começa a nos ensinar que nem todos são chamados para apóstolos, e que nem todos são chamados para profetas, e que nem todos são evangelistas. Aí Paulo começa então a ensinar essa ordem eclesiástica, as posições. E aí ele fala que para um foi dado, e para outro foi dado, e todos esses dons que foram dados para os irmãos, tudo coopera para a obra do Senhor, tudo coopera para os santos da casa do Senhor, tudo é bênção para os irmãos, tudo será bênção, será uma organização. E aí nós encontramos pastores na palavra do Senhor, que cuidam de ovelhas, encontramos bispos que administram a casa do Senhor, e encontramos os apóstolos enviados, os evangelistas a pregar, e todos nas suas posições, mas todos como servos do Senhor. Glória a Deus. E nos dias de hoje, muitas dessas posições incomodam muita gente. Quando eu fui chamado para ser pastor, eu era novo, tinha, eu acho que 23 anos. Pastor de 23 anos é muito novo, não tem experiência. E as pessoas sempre ficam meio, né? Mas vai passando o tempo, vai passando os anos, aí nós vamos aprendendo, e as pessoas vão acostumando, e aí vira bênção. E sempre fica aquele negócio, né? O medo, o temor de estar numa posição para fazer a obra de Deus. Porque aquele que ama a obra do Senhor, ele não quer fazer de qualquer jeito a obra de Deus. Ele tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade, um dia, o Senhor vai cobrar. Então, se é um pastor que não ama a ovelha, que não cuida de ovelha, que não se importa com ninguém, só se importa com ele, vai chegar um dia que Deus vai cobrar isso dele. Então, a maioria das pessoas que tem esse chamado, eles procuram fazer o máximo possível para se tornar um bom pastor, embora o bom pastor é Jesus Cristo. Aleluia. E que todos os outros têm que se esforçar, pelo menos para chegar aos pés de Jesus, porque nós podemos ser imitadores de Jesus Cristo, porque Paulo disse: sejais imitadores de Cristo. Então nós precisamos nos esforçar para chegar pelo menos um pouquinho de Jesus. Então vai se passando os anos, aí nós olhamos para trás, puxa, já tem tantos anos de pastor. E tem alguns que começam o ministério e não conseguem suportar as lutas, ainda desiste logo do chamado. Ele fecha a igreja. Não é pelas lutas, porque lutas todos nós temos.
Dificuldade, todos nós temos dificuldade. Então nenhum pode dizer, não, fechei a igreja porque veio muita dificuldade. Não, Senhor, faltou oração então, no ministério do varão, ou da varoa. Faltou vigilância, talvez, no ministério do irmão. Faltou paciência, talvez, no ministério do irmão. Porque, sabe, o negócio é... a bênção vem logo. Mas a bênção às vezes não vem logo, demora às vezes. 2 anos às vezes demora. Às vezes 10 anos demora uma bênção chegar. E quem não tiver paciência, perde. Enterra a sua bênção, os seus sonhos, sepulta e acabou tudo. Então, há ministérios que nós olhamos e vemos ali, é um ministério aprovado. São anos de ministério. Aí eu posso dizer, esse é um pastor, esse é um homem de Deus. Porque passou lutas e dificuldades, mas está ali, o ministério continua, é uma bênção. O seu chamado verdadeiramente, ele é um chamado aprovado. Então às vezes nós queremos separar algum irmão para uma obra, e geralmente os irmãos têm um certo medo, um certo temor. Primeiro, esse temor é bom, porque ele não é de covardia. Às vezes vem o temor porque é uma grande responsabilidade. E ninguém quer, sabe, é ser infiel para o Senhor, nosso Deus. Ninguém quer pegar algo que o Senhor dá e fazer de qualquer jeito. Então, às vezes vem um certo medo. Não, mas espera aí, eu acho que eu estou preparado para isso. Não. Aí depois a pessoa vai ficando calmo tal, e aceita o chamado que Deus tem na vida dele. Deus aceita então, ele aceita então aquele chamado. O homem então começa a se envolver no seu ministério, ele começa a acreditar no seu ministério, e as coisas começam a caminhar, e aquele medo já se passou. Agora ele está mais tranquilo, está mais em paz. Agora ele tem certeza do que ele é, ele não tem mais dúvida de nada. E as pessoas às vezes que ficam com dúvida, ele não se importa mais com isso, porque isso não machuca mais ele, porque ele sabe quem foi que o chamou. E às vezes a preocupação também, o que as pessoas vão falar, o que os amigos vão falar. Com 22 anos, quando eu fui separado, a 23 da pastor, os meus parentes começaram a dizer, mas pastor jovem desse jeito, eu conheço a vida dele, como vai ser pastor? Então, sabe, às vezes os amigos criticam, as pessoas criticam, até os parentes criticam. Assim como as mulheres de Pedro e de João falaram para ele, mas homem, você vai seguir Jesus Cristo? Isso não está na Bíblia. Mas vamos aqui imaginar um homem casado, com filho e com mulher. Ele vai simplesmente seguir a Jesus e nem vai avisar para a mulher? Você acha que ele... Quem acha que ele não vai avisar para a mulher? Levanta a mão. Meu Isaac não. E lógico que ele avisou para a mulher dele. Olha, mulher, imagina você a hora de falar para a mulher. Que jeito será que ele foi falar para a mulher dele? Eita, passou. Como eu vou falar para ela? Vou abandonar o meu emprego, vou terminar a empresa, a sociedade, e vou atrás do homem que me convidou. O que ela vai pensar de mim? Chegou e comunicou, com certeza comunicou. A Bíblia não fala isso. A Bíblia só fala que Pedro, João, Tiago foram discípulos de Jesus e se tornaram apóstolos do Senhor. Não foi fácil, meu irmão, essa comunicação, mas eles fizeram e seguiram, porque eles acreditaram no ministério que o Senhor estava entregando a eles. Eu gostaria que você, em nome de Jesus Cristo, repetisse comigo: eu acredito no ministério que Deus tem me dado. Esse ministério que o Senhor tem nos dado, meu irmão, como foi falado aqui pelo pastor Hélio,
E você separado para apóstolo e consagrado, dia 14 deste mês. Glória a Deus. Confesso para os irmãos que eu não queria isso. Não é o medo de assumir uma responsabilidade, porque eu já assumi uma responsabilidade novo, e está aqui o ministério. É uma bênção o meu ministério. Aleluia. E as pessoas de fora falam que é uma bênção o meu ministério. E as pessoas falam, você tem um ministério. Glória a Deus. Não é o medo de assumir isso, porque eu já passei por uma prova de fogo. Então essa vai vir mais uma, sem problema. Já tenho uma certa experiência sobre isso. Mas o que eu não queria era fazer algo a qual eu de repente não tivesse isso dentro de mim. Como por exemplo, nós que servimos ao Senhor, nós temos que ser humildes. E nós não podemos ser maior do que ninguém. Nós não temos isso nos nossos corações. Eu prego melhor que ele, eu canto melhor que ele, eu sou mais bonito que ele, eu sou mais inteligente do que ele. Não, nós não temos que ter isso. Nós temos que manter, sabe, a simplicidade, a humildade diante de Deus. E às vezes nós que somos humildes, nós não suportamos pessoas metidas, pessoas que querem ser maior do que outras. Nós não aceitamos isso, nos incomoda demais. É uma coisa que me incomoda demais, é alguém que quer ser melhor do que outra pessoa. Me incomoda muito. Por quê? Porque é isso que o mundo procura, é isso que o mundo quer. Mas nós da igreja não. Queremos ser o menor dos menores. Então, às vezes as pessoas olham e criticam e acham, toma alguma posição relacionada às nossas posições e nos julgam. Ah, ele é muito quieto, ele não fala muito. Eu acho que esse cara é muito metido. Eu acho que esse cara... Às vezes o irmão está aqui cantando, louvando ou tocando. Ah, aquele irmão deve ser muito metido, aquele irmão deve ser insuportável. As pessoas julgam. Aí quando nós convivemos com a pessoa, começamos a falar, conversar, andar, aí nós percebemos, é só o jeito dele. Ele não é metido, ele não é insuportável. Puxa, estava julgando já a pessoa. Já estava julgando. Então eu procuro ser eu, na minha, tranquilo. Mas é inevitável que as pessoas venham falar, que as pessoas venham criticar. Eu não posso chegar e me justificar para todo mundo. Nenhum de vocês pode chegar e justificar para todo mundo. Olha, eu não sou metido não, viu? Olha, eu sou assim caladão, mas eu sou bênção. Olha, eu sou assim desse jeito, não sei o que, tal, eu grito mesmo, eu falo mesmo, mas eu sou da paz. Nem todo mundo dá para se justificar. Não dá, de repente o irmão lá não sei de onde veio visitar aqui e viu você e já saiu daqui falando mal de você. Aí você vai ter que ir lá não sei aonde procurar o irmão e falar para o irmão: olha irmão, não é nada disso não, irmão, olha, vamos conviver comigo agora para eu te provar que eu não sou assim. Não tem como a gente fazer isso. Então é inevitável que as pessoas venham falar: puxa vida, o bispo Jefferson agora é apóstolo, que negócio estranho, que coisa estranha. De repente os irmãos aqui mesmo da igreja começaram a questionar: mas que negócio é esse? Será que isso é bíblico? Será que isso é de Deus? Porque talvez alguns ministérios, algumas pessoas vão falar: não, isso aí não é de Deus não. Porque tem igrejas que acreditam que nem pastor nessa terra tem, que o único pastor é Jesus Cristo. Então os outros pastores estão mal na fita, né? É o pastor da minha igreja. Ei, pastor só tem Jesus. Está na Bíblia, está falando, pastor. É bispo, bispo? Que bispo? Só conheço pastor, não existe bispo. Mas na Bíblia está falando dos bispos da igreja. Está na Bíblia, é Jesus Cristo que fala. E apóstolo? Tem. Vamos falar, mas só tem 12 apóstolos, não tem mais? Não, meu irmão, vai ler a Bíblia. Paulo é apóstolo dos gentios, então não era só 12. E tinha mais outros na Bíblia também. Não era só Paulo, tinha outros.
Então, igreja, sabe, eu na verdade eu não queria assumir isso, porque eu acho que eu sou um pastor e eu vejo o meu ministério como uma bênção. Eu me preocupo com as pessoas, eu converso com as pessoas, eu fico aqui tarde para conversar. Se precisar de uma oração eu faço, se precisar de fazer uma visita eu faço, eu alimento, eu curo, eu tenho uma palavra, eu tenho um ensinamento para o povo. Então, eu sou um pastor, eu cuido. Então, eu estou tranquilo, né, nesse chamado de Deus. Mas um apóstolo, o que é um apóstolo? É aquele que viaja, os sinais estão sobre ele, cura, milagres. Eu não tenho isso na minha vida ainda, então como eu vou assumir essa posição se eu não tenho isso? Então isso me impedia de aceitar. Mas Deus tem falado comigo, Deus tem tocado em meu coração, para que eu venha aceitar esse ministério na minha vida, esse chamado que Deus tem para mim. Antes mesmo de apóstolo Antônio, antes mesmo de qualquer outro falar qualquer coisa, Deus já estava me mostrando em sonhos, Deus já estava me preparando, Deus me mostrando que eu ia fazer algumas coisas e não seria aqui, só aqui nessa igreja que eu iria sair. Isso já estava falando comigo. Aleluia. E Deus então começou a levantar pessoas para falar, para mostrar. E quando nós somos separados para uma unção, uma consagração no mundo espiritual, o inimigo se levanta com coisas terríveis para nos desanimar, para tirar a nossa atenção, para tirar a nossa paz e nos fazer que nós vamos desistir da obra do Senhor. Coisas têm acontecido comigo, com a minha família, e eu tenho visto isso só justamente por causa dessa consagração. Porque são coisas muito próximas uma da outra. Quando eu fui separado para pastor foi a mesma coisa. Quando vinha descer o óleo na minha cabeça foi a mesma coisa. Foi uma semana difícil, foi complicado, o inimigo se levantou. Talvez para que eu falasse, não quero mais saber de nada, eu vou abandonar tudo, eu vou para o lado do barco, eu vou embora, não quero mais saber de nada. Mas eu permaneci firme, eu sou firme. E o óleo desceu e o ministério é uma bênção. Então tem ocorrido algumas coisas, e isso é Deus mostrando. É no mundo espiritual um rebuliço acontecendo. Porque você acha que o inimigo ele está feliz de saber que Deus vai levantar um homem sobre essa terra para fazer a obra e tirar pessoas do lamaçal do pecado e trazer para a igreja? Você acha que o inimigo fica feliz com isso? Não fica. Por isso o inimigo se levanta. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele tem feito coisas terríveis sobre essa terra. Ele tem tocado muitas das vezes em coisas que não é para tocar. E se ele pudesse, ele matava todo mundo na igreja. Mas ele não mata porque não existe essa permissão para ele. Ele poderia ter acabado com a vida de Jó, matado todo mundo. Mas ele não podia matar a Jó porque não tinha essa permissão para ele. Não existe uma permissão para ele matar a igreja nessa terra. Porque a Bíblia diz que a porta do inferno não pode prevalecer com a igreja do Senhor. Então é lutas após lutas e dificuldade após dificuldade. Eu não tenho o costume de falar para os irmãos o que está acontecendo na minha vida. Eu não tenho o costume de falar para os irmãos o que está acontecendo com a minha família, quais são os meus problemas. Não é. Porque às vezes as pessoas veem e olham, não, o irmão está passando um problema, meu Deus, mas eu estou precisando tanto da ajuda dele. Ah, nem vou ligar, nem vou incomodar, porque já está com tanto problema. Então eu nem falo. Mas estou à disposição dos irmãos. E sempre estive à disposição dos irmãos. Mas no dia 14, eu estou preparado então para esse chamado do Senhor, esse ministério que Deus fez sobre a minha vida. Aleluia. Eu creio também, aleluia. Vai ser num sábado. E eu gostaria muito que toda a igreja estivesse presente. Porque é o bispo de vocês que vão ser separados a isso. E é o presente que todos vocês vão me dar. É a presença de vocês aqui. É a testemunha da minha igreja presente e vendo o que está acontecendo com esse ministério.
todo chamado de Deus, todo ministério, todos nós que somos servos, meus irmãos, nada é fácil, tudo é difícil. E nós temos que estar preparados para tudo isso. Preparado para ser um grande exemplo. Preparado para assumir a obra que Deus tem colocado em nossas mãos. Quando Jesus viu uma multidão cheia de problemas, cheia de enfermidade, Jesus disse para os seus discípulos e apóstolos: vamos orar ao Pai da Seara, porque a seara é muito grande, poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores, mas é muito trabalho, tem muito trabalho, mas aonde estão os trabalhadores? Eu quero que você pergunte hoje para você: aonde estão os trabalhadores? Quem está à disposição de sair daqui e ir para a África e chegar lá no meio de mosquitos, de enfermidades, e pregar o Evangelho? Quem aqui tem coragem de pegar a Bíblia, pôr debaixo do braço e diante dos amigos que gostam de rir, de zombar: ô crente, ô irmão, a paz do Senhor, já está indo para a igreja e dá dízimo para o bispo? Já está dando dízimo lá para a igreja, para o pastor? Ah, mas você é um popão mesmo, hein? E muitos têm coragem, prefere pegar a Bíblia pequenininha, pôr no bolso, disfarçar e vir para a igreja. Chega aqui, tira a Biblinha do bolso. Nem todos são dispostos em se arrumar bonito e vir para a igreja. Vou para a igreja, eu como melhor roupa, vou para a casa do Senhor, é uma festa, eu tenho que estar bonito para Deus. Mas no casamento, meu Deus. Eu vou aproveitar o casamento. Tanta gente bonita, meu Deus, coisa linda. Mas na igreja, na casa do Senhor, misericórdia. O ministério do Senhor é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. E nós, como servos do Senhor, precisamos fazer o nosso melhor, irmãos. Nós não fomos chamados para ficar no bem bom, igreja. Nós não fomos chamados, sabe, para desfrutar de tudo e nada vai nos acontecer. Não. Nós somos chamados para uma obra, para uma perseguição terrível sobre essa terra. Jesus alertou logo os seus apóstolos: vocês são enviados no meio de lobos, de falsos profetas, de mentirosos, de caloteiros, de pecadores terríveis. Vocês são enviados para este meio. E vocês são enviados para esse meio para fazer a diferença. Não é para vocês ficarem igual eles. Olha, tem um esqueminha bom aqui. Olha, é o seguinte: se a gente fizer uma assinatura num cheque falso aqui, a gente ganha um monte de dinheiro. Vamos lá, é rapidinho, olha aqui. Aí vai lá e você entra no esquema. O crente entrou no esquema. Esquema do mundo. O irmão foi na ideia da pessoa fulano de tal. Olha, é o seguinte: vamos fazer um negócio, vamos derrubar ele, porque a gente derrubando ele, eu coloco você logo como diretor. E aí, tá afim ou não? Está lá o crente no meio do fogo. Aceito ou não aceito? Se eu aceitar, é carro novo, é casa nova, é roupa nova, é só churrascaria todo final de semana, é só os melhores restaurantes. Aceito ou não aceito? Aceito ou não aceito? Vou ou não vou? Entro nessa ou não entro nessa? O servo do Senhor paga um preço terrível nessa terra. Ele briga com a mulher dele lá. Aí o inimigo prepara uma mulher bonita, maravilhosa, modelo, top model. No dia seguinte está lá uma mulher conversando com ele, cheirosa, bonita, linda. Mas ele brigou com a mulher dele. Ficou injuriado com a mulher dele. A mulher dele também ficou injuriada com ele, quebraram o pau mesmo. Aí o inimigo prepara logo uma mulher linda para ele. E a mulher tenta o seduzir. Vou ou não vou? Vou ou não vou? E aí, cai nesse laço ou não cai nesse laço? Se é servo de Deus, ele paga o preço terrível nessa terra. Mas ele não abre mão da palavra do Senhor. Ele não abre mão do seu chamado. Ele não abre mão do seu ministério.
não elogia, o marido que é duro, é brucutu com a mulher, né? Aí o amigo da faculdade é cheio de elogio, seu cabelo tá bonito, você tá cheirosa, você tá diferente. É um cabra safado mesmo, né? Elogiando a mulher dos outros. Esse merece um chicote de Jeová. E a mulher lá, porque o marido maltrata ela, não conversa com ela, não tá nem aí pra ela, só quer saber dela. Os irmãos já sabem. Aí ela começa a ceder, aí aqueles elogios vai entrando no coração, vai entrando na mente. Pronto, o laço do diabo. Mas aí ela, como serva de Deus, meu Deus, eu sou serva de Deus, Senhor. Pai, esse homem é um demônio, Senhor, no meu ouvido. É um enviado do capeta. Meu Deus, eu sou a tua serva. Senhor, eu vou acertar as coisas com o meu marido. Eu sou uma bênção de Deus. O meu ministério, Senhor, o meu chamado é muito mais precioso. E eu quero manter, ó Pai, a minha fé. Eu quero pagar o preço. É assim que o servo de Deus faz. É assim que o servo de Deus age. O irmão vai para a viagem. Ó, tem uma igreja para você pregar aqui, varão. Tem uma festa tremenda, eu quero que você venha pregar. Vem aqui, abençoa as nossas vidas. O irmão vai lá abençoar. Chega lá, a igreja pequenininha, 10 membros. Não deu nem para pagar a passagem dele. Aí ele chega lá, olha para tudo aquilo, ele olha para o pastor, olha pastor, obrigado pelo convite, mas estou indo embora. Eu achava que a igreja tinha 50 pessoas pelo menos, ou 100, ou 2.000. Tem 10 pessoas? Não, eu não sou pregador disso não. Eu gosto de pregar para a multidão. Mas o verdadeiro servo do Senhor, se tiver 2 pessoas, ele prega como se estivesse pregando para 10.000 pessoas. E aquilo que Deus o chamou, ele faz, ele cumpre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se ele é enviado para orar por alguém, não importa qual seja a pessoa, não importa a posição financeira dessa pessoa, não importa quem seja, se é um delegado, se é o prefeito da cidade, se é o governador, não importa, pode ser o que vai à rua, pode ser um lixeiro. Se Deus mandou ele entregar um recado, se Deus está usando ele para fazer uma obra, ele tem que fazer, independente de qualquer pessoa, ele tem que fazer. Se é para a África, beleza, Senhor, eu vou lá e vou pagar o preço e vou fazer. Chega lá, vai sentir cheiro ruim, em alguns lugares que for entrar, em algumas tribos. De repente vai voltar com a picada do mosquito, vai pegar malária, febre amarela. Se for para o Egito fazer a obra lá, é diferente, tem que tomar uma vacina antes de entrar lá, porque lá tem uma febre amarela terrível que mata pessoas. E você vai saber que você vai para lá e vai ficar doente, vai pegar febre amarela, mas Deus te mandou para lá. Morrer você não vai morrer não, porque foi Deus que mandou. Deus não manda ninguém para a morte não. Aleluia. Aí vai lá você, de repente você vai também para os Estados Unidos, Nova York. Vai ficar num hotel de 5 estrelas. Vai pregar para uma igreja de 10.000 pessoas. Ah, Senhor, eu queria tanto que eu ficar só nisso, Pai. Nova York, Nova Jersey, Inglaterra, London, Chicago. Ah, Senhor, eu gostaria tanto de ir para esse país bom, gostoso. Para a África, deixa o presbítero Roberto ir, não quero ir lá não. Eu vou nessa aí. Deixa o irmão Juliano ir para lá, que é meio da cor dos varão lá. Então o Juliano vai lá pro Zaire, o Elinho vai pro Zaire lá. E tá tudo direito, irmãos, é benção. Eu quero ir no meio das coisas boas, Senhor. Comida boa, carro bom, avião bom, primeira
classe, é isso que eu quero. Não, irmão, o servo do Senhor, aquele que tem o ministério paga o preço. Aquele que tem o ministério acorda de madrugada, em campanha, em jejum, em oração. Aquele que tem ministério, meu irmão, ele vem para a igreja com prazer. Ele vem para a igreja porque ele ama a obra do Senhor. Aquele que tem ministério, que valoriza o seu ministério, não importa o horário, não importa seja lá o que for, ele está ali para fazer a obra. Ele está disposto em varrer a igreja, em limpar a igreja. Ele está disposto em fazer tudo pela obra do Senhor. Aleluia. Aquele que tem um ministério, ele paga um preço sim, porque ele é servo de Deus. Eu vou para a igreja de domingo, porque domingo é mais gostoso, o louvor, muita gente. Quarta é pouca gente, não gosto não, eu chego cansado. Não, ele vem cansado no ônibus, não importa. Ele estuda, a cabeça está cheia, mas ele vem para a igreja, porque ele tem um ministério. Porque quando de repente Deus dá uma igreja para ele cuidar, e aí como vai ser? É aquele mesmo que estava cansado, que não queria vir para a igreja por causa do trânsito, por causa do ônibus cheio, mas é ele agora que tem que cuidar da igreja. Ele vai deixar a igreja na mão de quem? Dos membros da igreja? Ô irmão, membro, dirige o culto hoje aí, sabe por quê? Eu estou muito cansado, mano. Estou aguentando não. Vamos ver se eu descanso um pouquinho, aí eu volto ativo. Ô irmão, eu não sei nem direito a palavra de Deus, irmão. Você crê em Jesus faz 2 meses, irmão. Você quer que eu dirija o culto? Varão, Deus está contigo, irmão. Cadê a sua fé? Tem que ter fé, irmão. Vai lá, é para você dirigir o culto. Eu estou mandando, eu sou a sua autoridade. O ministério, nós temos um ministério. O que nós estamos fazendo pelo nosso ministério? Porque todos nós somos servos do Senhor. Os irmãos que aceitaram a Jesus, sabe, que estão aqui na igreja, eu não conheço, que palavra é essa? Eu não estou entendendo nada que esse Cristo está falando. Não estou conseguindo compreender nada. Fique em paz, meu irmão, meu querido. Sabe por quê? Porque se você for servo do Senhor, se você tem um chamado de Deus, essa palavra vai entrar no teu coração, vai penetrar, e você vai aprender logo como que funciona as coisas na casa de Deus. Porque na casa de Deus, infelizmente, tem tanta gente que sabe, que não quer se envolver muito não, e tem outros que se envolvem demais. É assim que funciona na casa do Senhor, irmão. Não se preocupa não. Nós que servimos a Deus, nós estamos aqui para tirar os jovens lá deste mundo, para tirar, sabe, as pessoas lá da podridão do pecado. E nós só vamos conquistar essas pessoas se haver verdade em nós, se tiver amor em nossos corações, se verdadeiramente as pessoas olharem e dizer: é um crente, é um servo de Deus. Na cadeia, aqueles que são crentes têm que seguir a lei da cadeia. Crente não fuma. Então se tem algum crente fumando lá, ele já toma uma surra, porque ele diz que é crente, está fumando. O crente não fuma, então já toma uma surra logo. E já dão logo um chamado para ele: ou você é crente ou não é. Se for crente, você nunca vai pôr os garros na boca, porque se for, a gente vai te matar. Na cadeia, o crente não pode andar de bermuda e não pode jogar bola. O crente jogando bola lá, vamos dar uma surra para ele aprender. Ele falou que é crente, ele está jogando bola. Falou que é crente, está andando de bermuda. Aí toma uma surra. Você é crente ou não é? Sou. Então não vai jogar bola aqui não. E não andar de bermuda, porque você é crente. Na cadeia é assim. É a lei deles. Mas a nossa, qual é a nossa? Porque eles agem assim na cadeia. Porque se realmente dentro da cadeia a pessoa for crente, os bandidos abaixam a cabeça e ouvem o crente falar. Aleluia. Porque sabe que ele paga um preço lá dentro para ser crente mesmo. Pode ser o maior bandido, ele abaixa a cabeça. E o irmãozinho lá, que caiu lá, não sei porquê, e ele vai lá e prega a palavra do Senhor para o maior bandidão, e o bandidão ouve. E quando o crente chegar dentro da cadeia com um folhetinho: Jesus te ama, o bandidão pega e aceita. Porque o bandido sabe que ele é crente mesmo, porque ele paga o preço. Ele não anda de bermuda, ele não fuma, e ele é bom exemplo lá dentro. Se eu quero ganhar o meu vizinho, se eu quero ganhar a pessoa aí fora, eu tenho que ser exemplo. Não estou dizendo que você não pode andar de bermuda, isso é a lei da cadeia. Eu estou dizendo que você tem que ser crente mesmo.
crente com uma palavra boa, com bom testemunho, respeitando a sua esposa, não ficando olhando para a mulher dos outros. O irmão lá segurando a mão da esposa da mulher, mas de olhinho na irmã, de olhinho para a irmãzinha lá que passa de shortinho na rua. Aquele que passa no carro, abre o vidro, o irmão crente e olhando para o baile funk, só vendo as menininhas dançando. Ô irmão, eu estou sendo duro. Estou? Ah, então tá bom. Eu estou sendo realista, sabe por quê, irmãos? Porque é melhor ser realista, é melhor ser franco, verdadeiro e jogar mesmo limpo para as pessoas saberem aonde estão entrando. Que igreja é essa? Aleluia. Que igreja é essa que eu estou entrando? E que igreja é essa que eu sirvo a Deus? Ou nós somos ou nós não somos, porque Jesus chamou os servos, e os servos tinham que pagar o preço. Tinha que pagar o preço e pronto, acabou. Senão não era servo. Por isso que os dons não eram para todo mundo. Nem todo mundo era apóstolo, porque nem todos estariam preparados. Nem todos eram pastores, porque nem todos poderiam estar preparados para ser um pastor. Então foi dado conforme o Espírito Santo dava aos homens, conforme, sabe, o Espírito Santo conhece o coração dos homens. Então esse tem capacidade, então esse vai ser assim, esse vai ser um pastor, porque ele tem chamado. Aquele outro vai ser um profeta, aquele outro vai ser mestre na palavra. E assim o Espírito Santo foi distribuindo. E cada um no seu chamado, cada um no seu ministério, foram trabalhando, a igreja foi crescendo, e não é diferente nos dias de hoje. Continua a mesma coisa. O novo convertido, ele tem que crescer ao ponto de se tornar um pastor, um obreiro, um apóstolo, não sei, mas ele tem que crescer. Ele não pode ser a vida toda um membro de igreja. Ele não pode a vida toda ficar sentado e ver os irmãos trabalhando e ele não fazer nada. Ele também tem que fazer alguma coisa, porque é isso que Jesus nos chamou. Repita comigo, todo mundo: eu fui chamado para ser servo. Para ser servo. Amém. Ser servo é isso que eu estou falando, meu irmão. É obedecer, não é ser maior do que o seu Senhor, é menor do que o seu Senhor. É servo, é aquele que ouve e obedece. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Por isso eu tenho que falar claro para os irmãos: meu irmão, você tem pregado o Evangelho para as pessoas? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Porque a ordem é: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Repita comigo: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Deus nos ensina e nos mostra que nós temos que ser santo, santificado, separado. Eu não sou a mesma coisa lá de fora, eu sou separado, eu sou diferente. Repita comigo: eu servo, tenho que ser diferente do mundo. Eu não posso ser igual a eles. Tem que ter uma diferença. Isso não significa que eu não vou poder cumprimentá-los, que eu não vou poder conversar. Até brincar com eles eu vou poder brincar, mas de uma forma com o pé sempre atrás. Nem sempre eu vou poder ficar andando com eles para qualquer lugar que eles vão. De repente eu estou andando do lado de um bandido perigoso, e esse bandido perigoso, de repente, dá na cabeça dele de roubar alguém ou matar alguém, e eu estou no meio. O irmão está no meio. Sabe o que vai acontecer? O irmão vai ser preso. Ah, mas eu não fui eu que fiz, não. Vai ser preso porque estava junto. Aquele que gosta de andar com aquele cara lá, que no mundo ele é terrível, que ele é cruel, que ele faz um monte de coisa errada, se você andar muito com ele, você vai acabar caindo com ele. Você vai acabar se contaminando com ele também. Aquele que é viciado em drogas, você vai ficar andando com ele. Vai chegar uma hora que você vai estar mal. E de repente ele vai te fazer um convite e você vai acabar aceitando. E se você aceitar, de repente não terá mais
mais volta. Ele vai te oferecer um trago de cigarro de maconha. E você era um ex-maconheiro, aceitou Jesus, transformado pelo poder de Deus. Mas você acha legal ficar andando com ele. De vez você pregar o evangelho para ele, não. Ele fica te seduzindo, te conquistando. Daqui a pouco você vai cair na dele. Nós temos que ser a diferença, igreja. Porque nós somos chamados pelo Senhor. Chamados para Deus para fazer uma obra. Aonde estão as nossas obras? Cadê o resultado da obra que o Senhor colocou em nossas mãos? Almas convertidas, pessoas sendo curadas, milagres acontecendo na igreja. Eu ganhei uma vida sem sequer falar nada de Deus, só pelo meu testemunho, só pelo meu jeito de ser. Nós podemos às vezes ganhar pessoas, meu irmão, só pelo nosso jeito de ser, carinhoso, amoroso, compreensivo, que não sai falando besteira, que não fica, sabe, as pessoas notam uma diferença. Quantas vezes alguém chegou para você, porque para mim já muitas vezes aconteceu isso: ei, você é crente, não é? Sou. Ah, eu estou vendo que você é diferente. Eu estou vendo um brilho em você. Aconteceu sexta-feira agora. Nunca vi a pessoa na minha vida. Eu estava com uma fome terrível sexta-feira à tarde, à noite. Eu fui levar um instrumento para um pastor lá na Zona Leste. Aí tinha um churrasquinho lá. Eu fui comer um churrasquinho. Não é gatinho não, viu? Aí tava comendo, tava um monte de cara lá. O cara olhou pra mim: você é diferente, você é crente, né? Eu sou, paz do Senhor. Nós podemos ganhar vidas sem abrir a boca às vezes, só com o nosso testemunho, nosso jeito de ser, porque o Espírito Santo habita em nós. Isso já faz a diferença. E com bom testemunho, com bom comportamento, como servos do Senhor, nós podemos atrair as pessoas. Nós somos como um imã que atrai. Nós somos luz em meio às trevas. Nós temos uma responsabilidade, dependendo do cargo que nós somos colocados por Deus, não pelos homens. Não pelos homens. É Deus que está me levando para ser um apóstolo. Não é pela minha posição, como eu falei. Se fosse por mim eu não iria. É Deus que está me levando. Então eu vou, porque eu não sou covarde. Glória a Deus. Vou. Deus tem falado comigo no meu coração. Deus tem mostrado um ministério grande, uma obra grande. Não vou me acovardar. Eu estou pronto, Senhor, para te servir. O que o Senhor quer que eu faça? Estou aqui à disposição. Às vezes bate o medo, porque nós somos homens, mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, eu vou enfrentar esse medo. Por isso, nós temos que ser a diferença. Por isso, sabe, nós somos servos, temos que ser servos do Senhor, obedecer à vontade do nosso Senhor. Porque são poucos os trabalhadores que estão à disposição para Deus, irmãos. Nem é todo mundo que quer ser um pastor. Ô varão, você tem jeito para ser pastor. Vou te ensinar. O quê? Ficar ouvindo o irmão falando um monte de abobrinha para mim? Bateu a hora de mim terminar o culto, eu quero logo ir para casa. Eu vou ficar aqui ouvindo os outros conversar. Eu tenho que ler a Bíblia, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu tenho que amar o irmão, eu na verdade eu não amo todo mundo não. Sabe, a gente tentar mostrar para a pessoa e a pessoa evitar: não, eu não quero isso não quero isso. São poucos os irmãos que estão à disposição. Desde a época de Jesus até agora. São poucos que se colocam à posição. São poucos que se colocam à disposição do nosso Senhor para fazer a obra de Deus. Quem quer ir para pregar para o povo lá das tribos? Levanta a mão aqui. Está vendo? 3 ou 4. Nem é todo mundo que quer ir. Mas não se sinta
culpado, inferiorizado pelos irmãos que levantaram. Não, porque talvez o seu chamado é outra coisa. Quem quer louvar a Deus aqui? Quem gostaria de louvar a Deus aqui? Levanta a mão. Aí, tá vendo? Levantou mais mão do que os primeiros. E se Deus te chamar para esse ministério, você vai cumprir? Você vai ser servo do Senhor nesse ministério? De estar meio-dia aqui ensaiando com o coral, como nós fizemos todos os domingos? De ficar aqui meio-dia, meu Deus, minha barriga não está aguentando mais de fome. 2 da tarde, meu Deus, estou aguentando mais. 3 horas da tarde, Senhor. Não, a gente não fica falando isso, porque nós amamos o nosso ministério. Se você falar isso, aí ó, uma tapinha no seu rosto com luva de pelica. Ai, não doeu não, foi macio. Aleluia. Quem gostaria de ser o pregador da palavra de Deus? Levanta a mão. Mais gente levantou a mão. O pregador da palavra de Deus tem que ler a Bíblia, tem que ler Gênesis e Apocalipse, tem que conhecer, tem que estudar teologia, para não falar bobeira. Porque infelizmente as pessoas não estudam, vêm e falam um monte de bobeira, irmãos. Então tem que estudar para ser um pregador. Não pode ser tímido, tem que ser ousado o pregador. O pregador tem que ter coragem de falar palavras bonitas, que o fogo cai, todo mundo pula, glória a Deus, e nos estranha, maravilha. Mas tem que ter coragem de falar uma palavra pesada, dura, de olhar os olhos dos irmãos. Bicho, acaba logo essa palavra, eu não estou aguentando mais. Tem que aguentar muitas das vezes, irmão, baixar a cabeça aí, com aquele sorrisinho meio discreto, tipo um sinal, não estou gostando. Tem que ter coragem de falar a verdade. Tem que ter coragem de chegar e falar para o rico, para o milionário: olha, Jesus não precisa do seu dinheiro não, porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Ele pode mandar outros empresários que têm amor pela obra, mas do seu, ele não quer saber do seu, porque você não tem amor, você quer comprar a igreja. Tem que ter coragem de falar isso. O pregador tem que ter coragem de olhar nos olhos do advogado, do juiz, do político, do presidente, do rei, e dizer para o rei: olha, rei, você pecou e você vai morrer, porque você brincou com Deus. O pregador tem que ter ousadia, e tem que pagar um preço para ser um pregador. Eu quero ser só membro, bispo, posso ser? Eu quero só ficar sentado no meu cantinho, bispo, eu posso ficar? Nana, Nina, não. Porque a Bíblia diz para você: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ô bispo, mas eu tenho vergonha, bispo. Ô bispo, eu tenho vergonha de falar de Jesus. E agora? Fica tranquilo, Jesus vai mudar. Deus tira a sua timidez, Deus coloca ânimo em você, Deus coloca um Espírito chamado Espírito Santo de Deus, e te enche de poder, te enche de ousadia, e a timidez cai por terra. Ah, mas eu não consigo falar português direito, às vezes eu erro. Não tem problema não. Você pode falar problema, você pode falar flor, não tem problema, meu irmão. Não tenha medo não. Ah, mas não ri de mim. Sem problema, sem problema. Pode rir, não tem problema nenhum. Ri à toa, pode rir. Eu quero falar do meu Jesus. Aleluia! É isso mesmo! Ah, bicho, eu quero ser um cantor, eu quero louvar o seu nome, mas eu tenho tanta vergonha e eu sou meio desafinado. Bicho, será que é isso mesmo? Será que eu tenho jeito? Tem jeito, meu irmão, tem jeito sim. Se esse for o seu chamado, se prepara para cantar bonito como um passarinho para o Senhor. Se prepara para ser ventuado diante de Deus. Mas se revista da humildade. Se revista do servo do Senhor. E use o seu cântico para anunciar a palavra de Deus. Através de um canto que entra no coração do pecador. Pecadores que sentam na igreja e de repente uma irmã canta, um irmão canta. Meu Deus, que hino lindo! E as lágrimas começam a descer. Não é só porque ele canta bonito, é porque ele tem unção da parte de Deus.
sentindo o poder de Deus, a glória do Senhor. O pecador, meu Deus, essa música é diferente, não é a mesma música do mundo, não. É diferente essa música da igreja. O que será que tem dentro dessa igreja? O que acontece na igreja? O que acontece com esses crentes? Todos nós temos um chamado. Nós não podemos nos acovardar. Nós temos que zelar esse chamado. Não se preocupe, mas eu te dou um conselho. Procure se envolver na obra de Deus. Procure descobrir qual é o seu ministério. É a oração, eu gosto de orar. Então é esse o seu ministério. Então vai de coração e de alma. Ore pelo bispo da igreja. Ore pelos pastores. Comece a interceder pelos irmãos. Venha para o ciclo de oração. Porque quem gosta de orar tem que se envolver nessa obra. Mas não fique sem fazer nada. Porque todos nós somos servos. E o nosso Senhor nos dá uma ordem. A ordem de Deus não é só para ficarmos recebendo bênção, ser curado, que a finança seja tranquila. Não. Mais coisas têm que acontecer além disso. Mais coisas têm que ocorrer além disso. Se o seu ministério, você que é um líder aqui nessa igreja, está meio desanimado, é hora, em nome de Jesus, é hora. Erguer a tua cabeça, entrar no fogo, meu irmão. É muito labor, é muito trabalho. Não temos tempo não de cruzar o braço, entrar no sossego. Não vou para a igreja hoje não, hoje vai passar um filme da hora. Eu tenho que assistir esse filme. Meu irmão, deixa esse filme para lá, meu irmão, no nome de Jesus. Não vou para a igreja hoje não, estou tão cansado, estou tão desanimado. Meu irmão, no nome de Jesus. Você é um líder de Deus, meu irmão. Você tem que estar forte, você tem que estar preparado para fazer a obra do Senhor. Para quando vir o enfermo aqui, você está diante dessa enfermidade, diante do doente, e você está com todo o poder de Deus, aleluia. Nenhuma seta vem sobre o teu ouvido. Você não veio para a igreja quarta-feira. Você ficou lá assistindo a novelinha. O final da novela, né? Não veio para a igreja. O diabo vai soprar no teu ouvido. Aí você vai ficar meio: será que agora eu vou diante do enfermo? Será que eu tenho condições de orar por ele e ser curado? O diabo sopra, o diabo vai tocar no seu ouvido, porque o diabo está vendo o que está fazendo também. Mas se você é um servo que paga um preço, o diabo não vai poder soprar no seu ouvido nada não. O que ele vai falar para você? Ele não vai dizer: você é um servo de Deus mesmo. Não, ele vai falar isso não. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai ficar quieto. Aleluia. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai ficar em silêncio. Não tem como te acusar. Contra fatos não há argumento. Não tem nada para te acusar. Aí você, líder, servo do Senhor, cheio de autoridade, cheio de unção, cheio de poder, vai levantar tua mão e vai fazer a obra do Senhor. É por isso a importância de se envolver na obra de Deus, de se envolver com a obra do Senhor, para estar forte, se fortalecer no poder de Deus. A nossa força vem do Senhor da glória, não vem dos meus braços, vem do Senhor da glória. As lutas que eu passo, que você passa, nós vencemos, é porque o Senhor nos sustenta, é porque o Senhor nos coloca força. E o líder tem que estar pronto, disposto em fazer a obra de Deus. Vamos fazer a obra do Senhor, vamos se envolver com a obra de Deus. É tanta gente que está precisando, é tanto milagre que tem que ocorrer, que tem que acontecer. E estamos aqui, para sermos usados por Deus. Quem quer ser usado por Deus em nome de Jesus? Continue com sua mão levantada. Quem quer ser usado por Deus nessa terra? Seja usado por Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, meu irmão. Passa por cima dessas barreiras. Passa por cima desses obstáculos. Passa por cima do medo. Passa por cima do desânimo. Passa por cima de tudo isso, meu irmão. Meu irmão, se teu amigo não
deixar você ir, então deixe ele, mas vai para Jerusalém em nome de Jesus. Meu irmão, se tem alguém te impedindo, meu irmão, meu irmão, não fica olhando não para esse que está te impedindo, não, meu irmão, caminha você no nome do Senhor, caminha você, porque tem muitos que não querem andar, tem muitos que querem ficar parado, tem muitos que querem viver no desânimo, tem muitos que querem viver aclamando no sossego, no sono, mas você tem que despertar deste sono, você tem que se levantar deste sono, você tem que bater o pé e levantar a voz de profeta e dizer: eu sou profeta de Deus nessa terra, e eu serei usado pelo meu Deus nessa terra, e nada vai me parar. Você tem que colocar, você tem que ficar na posição no nome do Senhor. Luta nós temos, dificuldade financeira nós temos, enfermidade nós temos, é dando a dificuldade, isso não pode nos parar, igreja, não pode nos parar, meu irmão. Nós não podemos ter tempo de ser líderes. 3 meses de líder, venho para a igreja, oro, eu pulso, eu faço a obra, e 3 meses de sono, 3 meses de desânimo. Aí vem o ânimo de novo, mas 3 meses de ânimo, não. Nós temos que viver todos os meses, todos os dias, todos os anos preparado para a obra do Senhor, porque o Senhor nos chamou para uma obra. A obra não é nossa, a obra é do Senhor, a obra é do Deus vivo. Foi Ele que falou para os seus discípulos e obreiros: vamos orar ao Pai da Seara, porque a obra é muito grande e poucos são os trabalhadores. São poucos que querem ser pastores, são poucos que querem ser obreiros, são poucos que querem ser líderes, porque as pessoas estão cansadas, desanimadas, não querem mais envolver com a igreja, é tanto problema. Meu irmão, não deixe o inimigo te cegar. Olha aí a obra de Deus, olha quantas pessoas necessitadas, olha quantas pessoas precisando. Amanhã é segunda-feira, amanhã, 8 horas da manhã, alguns irmãos vão estar aqui trabalhando para a casa do Senhor. E à noite, alguns irmãos vão ter que fazer visitas. Se todos nós começarmos a fazer visita durante a semana, se todos nós começarmos a pregar, a evangelizar, o que será que vai acontecer? Porque eu sou um milagre de Deus, porque eu sou um profeta do Senhor, porque eu sou servo de Deus, e a ordem de Jesus aos seus servos era: orai pelos enfermos e eles serão curados. Como pode a igreja fazer a obra e não ter resultado? Tem resultado, meu irmão, repita comigo: tem resultado. Eu quero ver o crente que ora, eu quero ver o crente que jejua, eu quero ver o crente que paga o preço, ele colocar a mão no enfermo e o enfermo não ser curado. Eu quero ver algum demônio, eu quero ver alguma legião de demônio não sair para o crente que vive em jejum e oração. Sai, porque já está determinado pelo Senhor da glória. Tem que sair através do jejum e da oração. Já está determinado, tem que sair. Já está determinado por Deus. E de pregar as boas novas do Evangelho, que uns se levantarão e aceitarão, outros não, que uns serão libertos e outros não. Os que são libertos são aqueles que aceitaram a palavra, as boas novas de salvação. Nem todo mundo quer ouvir uma palavra como essa. É melhor ouvir uma palavra de alegria, de pular, de falar em línguas,